Quando descobri que minha esposa me traiu com um colega de trabalho, minha vida desmoronou. Agora preciso encontrar forças para lutar pela guarda do meu filho e reconstruir tudo o que foi destruído pela traição. Sempre pensei que o meu casamento fosse forte. Não perfeito, claro, mas sólido o suficiente para que eu nunca imaginasse que algo pudesse abalar a confiança que tínhamos um no outro. Eu sou o Daniel, tenho 38 anos e sou casado com Mariana há mais de 10 anos. Temos um filho de 8 anos, o Lucas, que é a luz da minha vida. Nos conhecemos na faculdade, num evento de psicologia. Eu estava no segundo ano, ela no terceiro. Ela tinha aquele charme desconcertante de quem sabe exatamente o que quer. Eu, por outro lado, sempre fui mais introspectivo, mas havia algo nela que me cativava imediatamente. Era inteligente, ambiciosa, mas também tinha um sorriso encantador que derretia qualquer resistência minha. Aos poucos, fui me apaixonando por ela. Um namoro que parecia sempre promissor, sempre crescente. 3 anos depois de começarmos a namorar, casamos. Nos primeiros anos de casamento, tudo foi maravilhoso. Passamos férias em lugares tranquilos, viajamos para várias cidades, sempre aproveitando cada momento. Claro, com o tempo, a rotina tomou conta. Mariana se dedicava muito ao trabalho. Ela sempre falava sobre as pressões do cargo de gerente de RH em uma empresa grande. Por sua vez, eu também estava atarefado com meu próprio trabalho em uma consultoria. Mas nós fazíamos o possível para manter o romance vivo, com pequenas surpresas e jantares improvisados, sempre tentando relembrar aqueles momentos de paixão do início do namoro. Lucas nasceu quando tínhamos 5 anos de casados. Ele foi a melhor coisa que já aconteceu para nós. Desde então, as coisas ficaram mais corridas. Mariana passou a se ausentar mais com o trabalho e as nossas discussões passaram a ser mais frequentes, principalmente sobre quem faria o que em casa. Eu fazia o possível para ser um bom marido e pai, mas Mariana parecia se distanciar cada vez mais. Mas como qualquer casal, achávamos que isso fazia parte do processo da vida adulta e da criação de filhos. Foi então que, em um domingo de junho, um pequeno gesto de Lucas me fez ver o que estava acontecendo. Ele veio até mim, sorrindo, com um cartão de Dia dos Pais. Era uma coisa simples da escola. Cartolina, desenhos infantis e algumas palavras que ele havia escrito. O que me paralisou, porém, foi a mensagem no final do cartão. Obrigado por sempre brincar comigo e por me buscar na escola quando a mamãe está com o tio Bruno. Tio Bruno? Eu congelei por alguns segundos, tentando entender o que aquilo significava. Eu olhei para Lucas, que estava radiante com o cartão, e tentei não demonstrar a confusão que estava se formando dentro de mim. Quem é o tio Bruno? Zerênia perguntei com calma. Lucas me olhou com aqueles olhos inocentes e respondeu. É o amigo da mamãe, pai. Ele sempre vai lá em casa quando você está trabalhando. Não pude mais ignorar o que estava acontecendo. Eu sabia que Mariana tinha alguns colegas de trabalho com quem falava frequentemente, mas ninguém nunca tinha sido mencionado dessa maneira. O que me incomodou profundamente foi o fato de ele ter se referido a ele como tio, como se fosse alguém da família. Eu não sabia o que fazer com essa informação, mas sabia que tinha que descobrir mais. Naquele momento, decidi não confrontá-la. Não queria que Lucas visse qualquer tipo de confronto, mas eu precisava de respostas. Esperando que ela saísse para o trabalho, fui até o celular dela. Ela sempre deixava o aparelho na mesa. E talvez por ser distraída, nunca escondeu muito o que estava fazendo. Abri o WhatsApp, que era o único meio de comunicação dela com Bruno. E lá estavam as mensagens. O que encontrei foi devastador. Conversas que datavam de quase um ano. Mensagens carregadas de carinho, fotos e até mensagens mais explícitas, com declarações de afeto que deixavam claro o envolvimento deles. Eu me senti como se tivesse sido atingido por um soco no estômago. Não havia dúvida de que aquilo era mais do que uma simples amizade. Eles estavam tendo um caso. Os prints das conversas eram claros, mas o que me cortou profundamente foi perceber que Mariana nunca tinha dado sinais disso. Ela sempre foi muito cuidadosa para não falar sobre ele na minha frente, mas também nunca demonstrou estar tão distante. O meu casamento estava sendo dilacerado de uma forma que eu não conseguia entender. Eu tinha sido tão cego. Ainda em choque, fiquei na sala por horas, pensando no que fazer. Minha mente estava uma bagunça.
Era como se estivesse em um pesadelo, mas não conseguia acordar. Quando ela chegou em casa à noite, tentei me controlar para não fazer algo impensado. Não a confrontei naquele momento, mas eu sabia que tinha que fazer alguma coisa. Minha vida estava em ruínas, e eu não podia simplesmente deixar isso passar. Nos dias seguintes, mantive uma postura calma, mas no fundo, tudo o que eu queria era a verdade. Eu precisava de respostas. Eu não podia simplesmente deixar o que aconteceu entre nós ser abafado por um silêncio insuportável. Fui ao banco, abri uma conta só para mim, comecei a fazer uma reserva financeira. Não sabia o que o futuro me aguardava, mas eu não ia permitir que ela tivesse controle sobre tudo, como sempre teve. Eu sentia que precisava me proteger. O pior foi quando eu vi Mariana novamente. Naquele dia, eu já tinha todos os prints das conversas e já sabia o que estava acontecendo. Ela tentou me convencer de que foi um erro, que não significava nada, mas não havia mais como voltar atrás. Eu me sentia esmagado. Mesmo assim, tentei manter a compostura. Na sexta-feira, com tudo pronto, eu peguei minhas coisas e as de Lucas e fui direto para a casa da minha irmã. Não queria que Lucas ficasse no meio de tudo aquilo, então o levei comigo. Quando Mariana chegou em casa, encontrou o envelope com a carta explicando que sabia de tudo e que eu estava tomando a decisão de nos separarmos. Ela me ligou, mandou mensagens, tentando me convencer de que tudo era um engano. Mas eu já não acreditava nela. A confiança se fora. As promessas não significavam mais nada. Na audiência de guarda, a situação piorou. Mariana estava em um estado deplorável, chorando, dizendo que tudo o que fizera era irreversível. Mas o que mais me cortou foi perceber que ela estava tentando me convencer de que o que aconteceu não foi uma traição, que ela havia se confundido. Eu sabia que aquilo não era verdade. O que ela fez foi premeditado, planejado, calculado, e ela destruiu a confiança que eu tinha nela. A parte mais dolorosa de tudo isso foi a reação de Lucas. Ele não entendia o que estava acontecendo. Eu o vi chorar muitas vezes, perguntando por que a mamãe não morava mais com a gente. Ele sentia a falta dela. E isso me partia o coração, porque o que ele realmente queria era a união da nossa família. Eu fiz o que podia para aliviar a dor dele, mas sabia que era uma perda que ele teria que lidar por muito tempo. E assim, a separação se concretizou. Eu fui marcado pela dor da traição, mas também pela força de saber que estava tomando a melhor decisão para mim e para o meu filho. Não sei se Mariana vai algum dia entender a profundidade do que fez, mas sei que ela terá que lidar com isso sozinha. Eu não sabia mais o que pensar. A raiva estava tomando conta de mim, mas ao mesmo tempo havia algo mais profundo. Algo que eu não conseguia identificar exatamente o que era. Talvez fosse a tristeza ou a decepção. Tudo o que eu sabia era que eu não poderia deixar essa situação me consumir. Eu tinha um filho. Lucas precisava de mim. E ele já estava lidando com tanta coisa. Não podia deixá-lo sentir que o mundo dele havia desmoronado também. Nos dias seguintes, comecei a tentar entender melhor o que estava acontecendo com Mariana. Como ela se sentia em relação ao que fez. O que a levou a fazer isso. Eu já tinha todas as provas que precisava, mas ainda assim, a ideia de falar com ela de novo, mesmo que fosse para confrontá-la, me deixava hesitante. Queria entender mais. Não estava buscando uma justificativa para o erro dela, mas uma explicação. Algo que me fizesse entender o que se passava na cabeça dela, enquanto traía a confiança de um homem que amava e confiava nela. Mariana começou a tentar me procurar, e embora eu soubesse que seria um erro, aceitei o convite para conversar em um café perto da nossa antiga casa. Eu sabia que tinha que manter a calma. Não havia mais espaço para emoções descontroladas, apenas a necessidade de encontrar alguma resposta. Quando ela chegou, estava visivelmente mais magra e pálida. Seus olhos estavam vermelhos, e ela não conseguia disfarçar a culpa. Sentei-me diante dela, sem dizer uma palavra. Era como se a sala tivesse se tornado um palco para uma grande encenação. Ela se adiantou com as mãos tremendo enquanto mexia na xícara de café. Eu... eu não sei como começar, Daniel. Ela começou tentando encontrar as palavras certas. Eu só queria te dizer o quanto sinto por tudo o que aconteceu. O quanto me arrependo. Eu a olhei sem expressar muito. Não queria ser um monstro, mas também não queria cair em um mar de falsas promessas e desculpas.
Não tem como voltar atrás, Mariana. Eu vi tudo. Eu sei de tudo. A frieza da minha voz a fez engolir em seco, mas ela não desviou o olhar. Eu sei. Eu sei que fiz algo imperdoável. Eu. Eu não sei nem o que dizer, Daniel. Eu estava perdida. O Bruno. Foi algo que aconteceu de forma tão gradual. Você não tem ideia. Eu estava me sentindo tão sozinha e você se afastou tanto de mim. Eu estava buscando algo que nem eu mesma entendia. E quando vi o quanto eu te machuquei, eu quase não consegui viver com isso. Sozinha? Como assim sozinha? Perguntei, sentindo a raiva voltar. Nós éramos uma equipe. Eu estava aqui o tempo todo. Eu cuidava de você, da nossa casa, da nossa vida. O que mais você queria, Mariana? Só que eu tivesse adivinhado que você estava insatisfeita? Ela estava claramente em conflito. Queria acreditar que ela sentia algum remorso, mas ao mesmo tempo, as palavras dela pareciam tão vazias, tão distantes da realidade. Como ela pôde fazer isso comigo? Como ela pôde me enganar por tanto tempo, como se eu fosse um idiota, um fantoche em sua vida? Eu. Ela começou a falar, mas as palavras não vinham. Era como se estivesse lutando contra si mesma para não cair em uma mentira maior. Eu queria algo mais, algo que você não podia me dar. E aí eu encontrei isso no Bruno. Eu sei que isso não justifica nada, mas é a verdade. Aquela frase me cortou profundamente. O que ela estava me dizendo? Que eu não a fazia feliz? Que eu não era suficiente para ela? Ela estava lá, me dizendo que durante todo esse tempo havia uma insatisfação imensa e eu não percebera. Como um homem não vê isso? Como uma esposa não se abre para o marido antes de trair? Isso não é algo que se justifique, Mariana. Não adianta me dizer que você estava procurando algo. Se você tivesse me falado, eu teria ouvido. Se tivesse me procurado, teríamos tentado resolver juntos. Mas você escolheu me enganar, escolheu destruir a nossa confiança. E isso eu não posso perdoar. Ela estava em lágrimas e eu estava começando a me sentir exausto. Não estava mais tendo forças para ouvir tudo aquilo. Eu já tinha as respostas que precisava. Não importava o que ela me dissesse agora. A dor não ia desaparecer. Eu vou lutar pela guarda do Lucas, eu disse, sem hesitar. Ele é a minha prioridade agora. Não posso deixar que você faça parte da vida dele como se nada tivesse acontecido. Eu vou lutar pela nossa família, mas não do jeito que você acha que vai ser. Eu não posso confiar em você novamente, Mariana. Ela não disse mais nada, apenas assentiu, enxugando as lágrimas. Eu me levantei e fui embora, deixando-a ali. Eu não precisava de mais desculpas. Eu só precisava seguir em frente. Os meses seguintes foram difíceis. O processo de separação foi longo, tenso, cheio de discussões sobre o Lucas. Eu não queria tirar o meu filho dela. Eu sabia que ele amava a mãe e que, de alguma forma, ela sempre foi boa para ele. Mas a confiança já estava quebrada. Eu sabia que ele precisaria de um ambiente estável e não poderia colocar Lucas em uma situação onde eu fosse o único a oferecer isso. O advogado de Mariana foi agressivo. Tentaram me fazer parecer uma pessoa desequilibrada, acusando-me de querer destruir a nossa família. Mas eu sabia que a verdade estava do meu lado. E quando o juiz finalmente fez a sua decisão, me concedeu a guarda compartilhada, com Lucas morando comigo. Mariana teria direito a visitas, mas sua participação na criação dele seria limitada. Eu fiquei aliviado. Eu não queria afastar Lucas de sua mãe, mas sabia que precisava protegê-lo de qualquer maneira. Mariana tentou se aproximar de Lucas, mas ele estava em um estado emocional delicado. Ele não entendia completamente o que estava acontecendo, mas sentia que algo havia mudado. Ele fazia perguntas sobre o tio Bruno, mas eu não tinha respostas para dar. Eu tentava ser honesto com ele, sem entrar em detalhes que ele não fosse capaz de compreender. 5 meses depois da separação, Mariana me procurou novamente. Ela estava em um estado pior do que antes. O Bruno, o homem com quem ela me traiu, havia terminado com ela. Ele disse que não queria mais carregar o peso de uma mulher casada. Ela estava devastada. E o mais doloroso foi ver que ela procurava por uma desculpa, uma chance. Mas não era o que eu queria. Não era o que eu precisava. Ela me mandou uma mensagem dizendo que queria conversar. Eu ainda estava arrasado.
E o que eu sentia por ela já não era mais amor. Era um vazio, uma tristeza profunda. Decidi então responder. Eu entendo o que você está passando, mas não posso ser o seu consolo. Você destruiu a nossa família e agora tem que lidar com as consequências disso. Eu não tenho mais nada a oferecer a você, Mariana. Meu foco agora é o Lucas. Ele é a única pessoa em quem vou investir minhas energias. Ela não respondeu. Eu não precisava mais ouvir desculpas. O que aconteceu entre nós estava enterrado, e o que eu tinha que fazer agora era seguir em frente. Não só por mim, mas principalmente por Lucas. Ele era a minha prioridade. O tempo passou e Lucas foi se ajustando à nova rotina. Eu, por minha vez, comecei a me redescobrir. Levei meu filho para acampar, fizemos novas tradições juntos e eu comecei a trabalhar mais em meu próprio bem-estar. Mariana se afastou mais e eu percebi que esse afastamento não foi só físico, mas também emocional. Eu não sabia o que o futuro me reservava. Não sabia se algum dia eu conseguiria confiar em outra pessoa novamente. Mas o que aprendi foi que eu sou mais forte do que pensei ser. E quando você tem o amor de um filho, você encontra forças para seguir, mesmo quando o chão parece estar desmoronando sob seus pés. Mariana aprendeu a duras penas que nossas escolhas têm consequências. E embora ela tenha tentado se redimir, eu soube que a única coisa que eu poderia fazer era seguir em frente. Para mim, para Lucas e para a minha paz.